Bom dia, pessoal. Vamos continuar a leitura do Glórias de Maria, mas antes vamos invocar a Santíssima Trindade e rezar um pouco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos. Amém. São Afonso de Ligório, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Capítulo 5. Vós suspiramos, gemendo e chorando nesses vasos de lágrimas, da necessidade que temos da intercessão de Maria para nos salvar. Que invocar e rezar aos santos, em particularmente a Rainha dos Santos, Maria Santíssima, a fim de que obtenhamos a graça e seja algo não apenas lícito, mas também perfeitamente útil e santo. É artigo de fé e é estabelecido pelo concílio contra os hereges que a condenam como ultrajante a Jesus Cristo, que é o único mediador nosso. Mas se Jeremias, depois da sua morte, reza por Jerusalém, se os velhos do Apocalipse oferecem a Deus as orações dos santos, se São Pedro promete aos seus discípulos lembrar-se deles depois da sua morte, e se Santo Estevão reza pelos seus perseguidores, e se São Paulo reza pelos seus companheiros, se em suma podemos os santos rezar por nós, porque não podemos nos implorar aos santos para que nos interceda? São Paulo encomenda-se à oração dos seus discípulos. Orai por nós. São Tiago exorta que rezemos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Portanto, podemos fazê-lo também nós. Que Jesus Cristo seja o único mediador da justiça, que, como os seus méritos, nos obteve a reconciliação com Deus. Quem o negará? Mas, por outro lado, é ímpio negar que Deus se compraza de dar as graças pela intercessão dos santos, em especialmente pela de Maria, sua mãe, que Jesus deseja tanto ver nos ama e honra. Quem ignora que a honra que se confere às mães redundas na glória dos filhos? A glória dos filhos são os pais. Portanto, diz São Bernardo, não pense que obscurece as glórias do filho quem muito louva a mãe, porque quanto mais se honra a mãe, mais se louva o filho. E São Ildefonso diz que toda honra que se confere à mãe e à rainha atinge o filho e o rei, ao passo que não se duvida que pelos méritos de Jesus tenha sido concedida a Maria tamanha autoridade para ser a mediadora da nossa salvação. Não mediadora de justiça, mas de graça e intercessão, como juntamente se chama São Boaventura e São Lourenço de Giustiniani. E diz: como não será cheia de graça aquela que foi feita a escada do paraíso, a porta do céu, e mais verdadeiramente a mediatriz entre Deus e os homens? De modo que bem nota Santo Anselmo que quando rezamos à Santíssima Virgem para obtermos as graças,
não é que desconfiamos da divina misericórdia, mas sim da nossa própria indignidade, e nos encomendamos a Maria a fim de que nessa dignidade supra a nossa miséria, e que recorrer, pois, à intercessão de Maria seja coisa maximamente útil e santa. Não é possível duvidar senão aquela quem falta a fé, mas ao ponto que podemos provar que a intercessão de Maria é além de tudo necessária para a nossa salvação. Necessária, dizemos, não absolutamente, mas moralmente, para falar de maneira devida. E dizemos que esta tal necessidade nasce da própria vontade de Deus, a qual quer que todas as graças que Ele nos dispensa passem pelas mãos de Maria, segundo a sentença de São Bernardo, que hoje em dia se pode muito bem declarar comum a todos os teólogos e doutores, assim como lhe chama comum ao autor do Reino de Maria. Ela é seguida por Vega, por Mendonça, por Psyu Shelley, por Cerneri, por Piori, por Crassetti e por inumeráveis outros doutos. Até mesmo o padre Natale de Alessandro, o autor que, de resto muito reservado nas suas proposições, diz ser a vontade de Deus que guardemos todas as graças pela intercessão de Maria, citando que demonstração nisto a célebre passagem de São Bernardo. Assim é a vontade daquele que quis que tudo tivéssemos por Maria. Ao mesmo opina o padre Contanzoni, a qual, desdobrando as palavras ditas por Jesus Cristo na cruz a São João, eis a tua mãe, acrescenta, eis como diz, ninguém terá parte no meu sangue senão por intercessão de Maria, pois minhas chagas são fontes de graça e só ocorrerão aos homens por meio de Maria. João, meu discípulo, quanto mais amares minha mãe, mais serás amado por mim. Esta opinião, isto é, que quanto bem recebemos nós do Senhor, venha todo por meio de Maria. Não agrada muito um certo autor moderno, a qual, de resto, embora fale com muita piedade e doutrina sobre a verdadeira e a falsa devoção à Divina Mãe, demonstrou-se muito sovina em definir-se esta glória a definir-lhe esta glória que não tiveram o escrúpulo de dar um São Germano, um Santo Anselmo, um Santo João Damasceno, um São Boaventura, um Santo Antonino, um Santo Bernardino de Sena, o venerável Abade de Celes, e tantos outros doutores que não tiveram dificuldade de dizer pela mencionada acima intercessão de Maria, não apenas é útil, mas também necessária. Diz os mencionados autores que tal proposição, isto é, que Deus não dê nenhuma graça senão por meio de Maria, que é a hipérbole de um outro exagero que escapou da boca pelo fervor de alguns santos, e a qual, falando de maneira sã, só pode ser entendida na medida em que, por Maria, que recebemos Jesus Cristo, por cujos méritos em seguida recebemos todas as graças. De resto, diz, seria um erro crer que Deus não nos possa conceder as graças sem a intercessão de Maria, uma vez que diz o apóstolo que nos não reconheçamos senão um só Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens e Jesus Cristo.
até aqui venho falando de tal autor, mas com a sua licença, como ele mesmo nos ensina no livro, uma coisa é a mediação da justiça por via de mérito, outra coisa é a mediação da graça que por via da oração. Uma coisa, do mesmo modo, é dizer que Deus não possa, outra é dizer que Deus não queira conceder as graças por intercessão de Maria, pois confessamos nós que Deus é a fonte de todo o bem e o Senhor absoluto de todas as graças, e que Maria não é senão uma pura criatura, que tudo que obtém recebendo da graçamente de Deus. Mas quem poderá negar que seja muito razoável e convincente asseverar que Deus, a fim de exaltar esta grande criatura, que mais do que todos os outros a honrou e amou na sua vida, e que Deus, havendo escolhido Maria por sua mãe, do seu Filho Redentor e de todos, queria que todas as graças que hão de conceder às almas redimidas pelas mãos dela passem e sejam dispensas. Nós confessamos que Jesus Cristo é o único mediador da justiça, como discernimos acima, que com os seus méritos nos obtém a graça e a salvação, mas asseveramos que Maria é mediatriz da graça e que, embora quanto ela obtenha pelos méritos de Jesus Cristo e porque roga e pede em nome de Jesus Cristo. Todavia, quando forem as graças que buscamos, todas haveremos de receber por meio de sua intercessão. Nisto certamente não há nada contrário aos sacros dogmas, e antes de mais nada é conforme as sentenças da Igreja, que nas orações habituais aprovadas por ela nos ensina a recorrer instantemente a esta Divina Mãe e a invocá-la. Salvação dos doentes, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, vida da esperança a nós. A mesma Santa Igreja, no ofício que ordena recitar as festividades de Maria, aplicando-lhe a palavra de sabedoria, dai-nos a entender que a vida e da virtude, em que Maria é toda graça, e em Maria é suma, encontraremos a vida e a salvação eterna. Pois quem me chama encontrará a vida e alcançará o fervor do Senhor. E em outra passagem, aquele que me ouve não será humilhado, e os que agem por mim não pecarão. Tudo isso nos comunica a necessidade que temos da intercessão de Maria. Esta ainda é a sentença em que nos confirmam muitos teólogos e santos padres, os quais não é justo dizer, como diz o autor supramencionado, que para exaltar Maria tenham dito hipérboles ou que lhe tenham escapado à boca exageros. Exagerar em proferir hipérboles é ultrapassar os limites da verdade, o que não convém dizer a respeito dos santos, que falaram com o Espírito de Deus, que é Espírito de verdade. E aqui se me permita dizer uma breve digressão e proferir um parecer meu, que quando uma sentença é de algum modo honrosa à Santíssima Virgem e tem algum fundamento e não repugna nem a fé e nem os decretos da Igreja, nem a verdade, não observá-la é contradizê-la, por ser também possível de sentença contrária de seja verdadeira. Denota pouca devoção à Mãe de Deus. Na classe desses poucos devotos não quero estar eu, nem gostaria de ver ali o meu leitor, mas sim na classe daquele que, tudo que sem erro se possa crer sobre as grandezas de Maria, tudo plenamente e confinamente o crê, conforme fala Roberto Abade, o qual, entre as mensagens
mais prezadas por estas grande mãe. Põe esta em saber, crer firmemente nas suas maravilhas. Quando mais não for possível, basta para tolher o medo de exagero. Para tolher o medo de exagerarmos nos louvores de Maria, o pseudo Augustinho, que diz que tudo quando digamos louvor a Maria é pouco para que ela merece pela sua dignidade de Mãe de Deus, em conformidade à Santa Igreja, que fez ler na missa da Santíssima Virgem: Bem-aventurada és virgem beata e digna de todo o louvor. Vamos encerrar aqui a leitura de hoje. Continuaremos amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.